Uma outra forma de conhecimento humano são as humanidades, né? O que são as humanidades? São uma forma de conhecimento inteiramente diferente de senso comum, filosofia ou, dentro da filosofia, a ciência. Em que as humanidades diferem dessas outras formas de conhecimento? A diferença principal é que as humanidades não são conhecimentos descobertos pelo homem. Por quê? Motivo simples. As humanidades são conhecimentos criados pelo homem. Então não há um processo de incorporar o conhecimento, como ocorre com a filosofia. Na filosofia, o mundo, os fenômenos ocorrem, eles estão fora do homem, eles são externos ao homem. E daí, nós, através do nosso raciocínio, incorporamos as, entre aspas, verdades do mundo, descobrindo coisas do mundo, usando o nosso raciocínio para perceber como que é o mundo, quais leis regem o mundo. Então, nós observamos o mundo e incorporamos as verdades a respeito desse mundo. Esses são os conhecimentos com os quais a filosofia lida. A filosofia lida com quaisquer conhecimentos, quaisquer formas de conhecimento. As humanidades são diferentes porque as humanidades são conhecimentos que o próprio homem criou. Então, por exemplo, os idiomas não foram descobertos, né? Os idiomas são criações humanas. Então, os idiomas são um conhecimento tipicamente humanidades. Se encaixam perfeitamente dentro dessa forma de conhecimento chamada humanidades. O direito, por exemplo, né? Todas as legislações foram criadas por seres humanos, elas não foram descobertas. Então, legislação, direito, uma boa parte da história, não toda a história, mas uma boa parte da história, consiste em conhecimento do tipo humanidades. E essa forma de conhecimento, chamada humanidades, ela se caracteriza por algumas coisas bem típicas, né? Por exemplo, os conhecimentos do tipo humanidades, eles se caracterizam pelo registro das coisas, pela sistematização dessas coisas, pela organização das ideias, né? Já que não há um método de obtenção desses conhecimentos, porque fomos nós, humanos, que formulamos, criamos essa forma de conhecimento, né? Então, esse conhecimento ele é organizado, né? Não se usa o raciocínio para a criação deles, obviamente, mas ele não veio de fora do homem para dentro do homem, né? Fomos nós, humanos, que criamos esses conhecimentos. Em alguns lugares, a gente vê outra denominação, chamando a filosofia e senso comum de ciências naturais e as humanidades sendo chamado de ciências humanas. São outras denominações para as mesmas coisas. Fazendo um resumo, então, o conhecimento humano, desde tempos que não podemos saber, foram os conhecimentos obtidos através do senso comum, um conhecimento não sistematizado. 5 séculos antes de Cristo, passou a ser usado, então, uma forma de conhecimento, a primeira forma de conhecimento sistematizado, que foi a filosofia. Surgiram, então, inúmeras maneiras de explicar racionalmente as coisas. Uma dessas maneiras é a ciência. Ciência é também busca das explicações racionais para os fenômenos, mas que apresenta a peculiaridade de se obrigar a verificar as explicações fornecidas. A experimentação é uma coisa a qual o filósofo cientista se vê obrigado para poder formular algumas verificações que ele necessita fazer. E a terceira forma de conhecimento humano são as humanidades, que englobam conhecimentos criados e não descobertos por nós.